Quando o último observador fechar os olhos, algo continuará acontecendo, mas não haverá ninguém para confirmar. O silêncio não é ausência de som. É a ausência de testemunha. Há noites em que o céu parece observar de volta. Não com intenção, mas com indiferença. Nesse contraste surge desconforto difícil de nomear. A sensação de que algo essencial pode existir sem jamais ser percebido. Importa porque quase tudo o que chamamos de real depende de alguém olhando. Importa porque nossa confiança no mundo repousa sobre a ideia de presença. A noite começa sem aviso. Não há transição clara entre o dia que termina e o escuro que assume. As luzes se apagam uma a uma. As cidades diminuem de volume. O espaço se expande quando ninguém fala. O tempo parece mais largo quando não é contado. O corpo humano percebe o silêncio como um vazio. Mas o vazio talvez seja apenas falta de referência. O que acontece em um quarto escuro quando ninguém está dentro? O ar permanece. As paredes continuam onde sempre estiveram. A poeira segue seu movimento lento. Nada anuncia sua própria existência. Nada pede para ser visto. A mente humana resiste a essa ideia. Preferimos pensar que o mundo reage à nossa presença. Que algo muda porque olhamos. Que algo desperta porque pensamos. Talvez seja um resquício antigo. Uma herança de sobrevivência. Observar era necessário. Notar diferenças era vital. O que não era percebido não podia ser evitado. O que não era nomeado não podia ser lembrado. Assim aprendemos a confundir realidade com atenção. Assim passamos a tratar o mundo como resposta. Mas a noite não responde. Ela apenas continua. Há um momento específico. Pouco depois da meia-noite. Quando o ruído humano atinge seu ponto mais baixo. E o universo parece maior. Não maior em tamanho. Maior em distância emocional. As estrelas não se aproximam. Somos nós que recuamos. A mente tenta preencher o espaço com perguntas. Mas o espaço não pede explicações. O observador sempre chega atrasado. A realidade já estava em andamento. Antes do primeiro olhar humano, algo acontecia. Antes da primeira palavra, processos se desenrolavam. A matéria não aguardou testemunhas para se organizar. As forças não pediram permissão para agir. Ainda assim, insistimos em ligar existência à percepção. Talvez por medo. Talvez porque desaparecer como observador pareça desaparecer por completo. Talvez porque o silêncio nos apaga. Imagine planeta distante. Sem vida. Sem olhos. Sem registros. A superfície sofre mudanças. As temperaturas variam. As rocas se expandem e se contraem. O tempo passa. Nada disso é percebido. Nada disso é registrado. Mas tudo acontece. Independente. A dificuldade não está em aceitar isso intelectualmente. Está em aceitar emocionalmente. Se ninguém vê, para quem acontece? Se ninguém sente, qual o sentido? Essas perguntas revelam mais sobre nós do que sobre o cosmos. Revelam nossa dependência de significado. Talvez confundamos sentido com audiência. Talvez precisemos ser incluídos para validar o real. O silêncio noturno ensina outra coisa. Ele não explica. Ele apenas permanece. Como uma resposta que não se dirige a ninguém.
O universo não demonstra ansiedade por ser compreendido. Ele não se justifica. Há processos acontecendo agora, muito além de qualquer possibilidade de observação. Partículas colidem. Campos se ajustam. Estruturas se reorganizam em escalas invisíveis. Nada disso aguarda interpretação. O observador surge tarde, sempre depois. Mesmo agora, enquanto alguém escuta. Milhões de eventos escapam. A realidade não cabe em um foco. Ela transborda. O que vemos é um recorte. Fragmento confortável. Talvez a consciência seja uma lanterna fraca, iluminando pouco. E confundimos o escuro com inexistência, quando é apenas ausência de luz. A noite amplia essa percepção. Ela reduz distrações. Sem imagens, o pensamento se volta para dentro. Sem movimento, o tempo desacelera. Mas o exterior não acompanha esse ritmo. Ele segue indiferente. Uma montanha não sabe que é montanha. Um planeta não reconhece sua órbita. A realidade não carrega rótulos. Eles são acrescentados depois. Quando o observador desaparece, os rótulos somem. Mas o suporte permanece. O medo surge quando imaginamos o mundo sem nós. Como se a retirada do olhar fosse uma queda no vazio. Mas talvez seja apenas uma mudança de perspectiva. Talvez nada caia. A ausência de observação não é destruição. É neutralidade. O universo não lamenta, não celebra. Ele não percebe ausência. Ele não percebe presença. Somos nós que percebemos. Somos nós que atribuímos. Durante a noite profunda, isso se torna mais claro. Porque tudo que depende de atenção enfraquece. O barulho cessa. Os estímulos diminuem. Resta um espaço onde pensamentos ecoam. E nesse eco, a pergunta retorna. Se o observador desaparecer, a realidade continua. E se continuar, em que sentido precisamos dela? Talvez precisemos menos do que imaginamos. Talvez seja o contrário. Talvez precisemos aceitar que não somos centrais, nem necessários. Isso não diminui a experiência. Apenas a reposiciona. Somos visitantes temporários. Em processo antigo, o silêncio não nos ameaça. Ele apenas nos relativiza. E nessa relativização, algo se alivia. A pressão de ser essencial se dissolve. O cosmos não depende de validação. Ele não exige narrativa. Enquanto isso, a noite segue. Sem testemunhas suficientes. As estrelas permanecem onde estavam. Os movimentos continuam. E mesmo que nenhum olhar os alcance, nada interrompe seu curso. A realidade não espera. Ela simplesmente é. E nesse intervalo sem respostas, a consciência aprende a repousar. Sem atravessar. Sem resistir. Apenas observando a ideia de não ser necessária. O pensamento se acomoda nesse ponto instável, onde não há conclusão. A noite aceita tudo sem responder. Ela não confirma nem nega. O céu continua acima, mesmo sem ser nomeado. Mesmo sem ser medido. Existe uma tentação constante de explicar, de organizar o invisível em frases. Mas o silêncio não se organiza.
Ele apenas sustenta. O observador costuma confundir repouso com fim. Mas repousar não é desaparecer. Talvez a realidade funcione da mesma forma, continuando sem tensão. Quando ninguém olha, nada precisa provar que existe. Nada precisa se comportar. As coisas não performam para o vazio. Elas apenas seguem. Essa ideia parece fria à primeira escuta, mas carrega um tipo diferente de conforto. Se a realidade não depende do olhar, ela também não depende do erro. O universo não falha. Ele não acerta. Essas categorias pertencem ao observador, não ao processo. Há bilhões de anos antes de qualquer mente, algo já se rearranjava e continuará fazendo isso. Muito depois. A duração humana é curta demais para ser referência. Nossa escala é estreita. O tempo cósmico não reconhece urgência, nem expectativa. Quando pensamos em fim, projetamos um limite nosso, não dele. O silêncio noturno ajuda a perceber isso, porque ele não reage. Não importa se alguém teme. Não importa se alguém espera. O espaço permanece aberto, indiferente. Talvez seja por isso que olhamos o céu em busca de sentido, e não de respostas. Sentido não exige retorno, apenas contato. O contato aqui não é físico, é conceitual. Aceitar que algo existe sem nós, e apesar de nós. Essa aceitação não é derrota, é ajuste. A mente relaxa quando para de se colocar no centro, como um peso que se solta. A observação deixa de ser vigilância e se torna presença passageira. O problema nunca foi desaparecer. Foi acreditar que tudo desapareceria junto. Mas o mundo não se desfaz com a ausência de plateia. Ele não se fecha. O escuro não é fechamento. É continuação sem luz. Mesmo no vácuo mais profundo, a atividade, mesmo na ausência total de matéria conhecida. A estrutura, não percebida, não descrita, mas existente, de algum modo. A ciência toca esse limite com cuidado, sempre atrasada. Ela descreve depois. Ela mede rastros. Nunca o instante puro. Nunca o processo completo. Isso não é falha. É condição. O observador sempre chega depois, com ferramentas imperfeitas. Ainda assim, algo se aprende. Não sobre controle, mas sobre coexistência, sobre limites. Talvez o maior erro seja exigir reciprocidade do universo. Esperar que ele nos veja. Ele não vê. E isso não é hostilidade. É neutralidade absoluta. Uma neutralidade difícil de aceitar. Porque crescemos aprendendo que ser visto é existir. Que ser notado é ser real. Mas a realidade não funciona por validação. Ela não depende de testemunho. O observador adiciona narrativa, não existência. E quando essa narrativa se cala, o que sobra não é vazio, é continuidade sem comentário, fluxo sem legenda. A noite se aprofunda, e o corpo sente, não como ameaça, mas como suspensão. O pensamento desacelera. As perguntas ficam mais longas. Não exigem resposta imediata.
Apenas espaço. Talvez seja esse o convite silencioso. Não entender, mas permitir. Permitir que algo exista fora do alcance. A realidade não pede que seja completada. Ela não é incompleta sem nós. Somos recorte móvel, não eixo. É quando o observador desaparece. O recorte some, mas o tecido permanece. Inteiro. Essa ideia não resolve nada. E não foi feita para resolver. Ela apenas desloca o peso. Do centro para a borda. E na borda há menos pressão. Menos ruído. O silêncio não responde. Mas também não acusa. Ele aceita o pensamento e o deixa passar. Como tudo o mais. A noite continua. Sem registro. E algo em algum nível inacessível. Segue acontecendo. Mesmo sem olhos. Mesmo sem memória. A realidade não percebe sua própria continuidade. Ela não precisa. E nesse entendimento incompleto, a consciência abranda, sem concluir, sem fechar, apenas permanecendo por um instante, na ideia de que não ser necessário também é existir.